O que esse povo pensa? É de comum acordo que tratar do assunto denominado cultura popular pode ser delicado. Comumente circundada por discordâncias de visão sobre seu papel social, sociocultural e mercadológico, nas salas de aula ou mesas de bar, essas comumente mais problemáticas, não se chega a um consenso sobre as grandes perguntas do século XXI. Se gente branca de turbante pode, se samba reggae na roda de chula não, enfim, uma série de questões cobertas por camadas e mais camadas de romantização e problematização acerca da natureza dessa maravilha plural, chamada cultura popular. Resolvemos então pensar um pouco sobre o que ela se propõe a ser e como aparece para as pessoas ou povo. Pensando cultura, o dicionário online Ciclio traz algumas definições como normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, expressões ou estágio evolutivo das tradições e valores de uma região num período determinado, conjunto dos hábitos sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Obviamente, nenhuma dessas realizações seria possível sem a existência e socialização de seus agentes. Não haveriam grupos para diferenciar, temporalidades para considerar, nem manifestações para conhecer. E é aí, no momento de enxergar os limites dos assuntos, que as coisas começam a ficar complicadas. Vejamos primeiro como esse mesmo dicionário define povo, para começar a entender seus limites. Conjunto de indivíduos que constituem uma nação. Conjuntos de indivíduos de uma região, cidade, vila, aldeia. Público, considerado em seu conjunto. A multidão, as massas. Aqui mesmo já vemos noções contraditórias para uma mesma definição. Um povo que constitui uma nação teria a mesma unidade, ou seja, coesão, que um povo que constitui uma aldeia? Ou então, resolveríamos esse impasse apenas pela perspectiva materialista do que é público? Acreditando que a resposta está nessa tentativa de abarcar uma diversidade enorme de indivíduos no mesmo cesto, povo, resolvemos investigar as noções sinônimas. A massa. O mesmo dicionário define multidão ou povo, aglomerado de pessoas. As massas protestaram contra os preços das passagens. A massa está revoltada com o governo. Percebemos que trata-se de uma dicotomia entre singular e plural. Então, mesmo a noção que se costuma entender como menos específica e mais inclusiva que povo, por definição, atesta a existência da diversidade. A massa é só uma massa junto às massas. Não sofreria o povo da mesma imiscibilidade? E da mesma forma a cultura popular? É muito comum que se pense essa palavra num viés mercadológico. A massa, ou cultura de massas, é muito relacionada à perspectiva pejorativa, inferiorizada, conhecida como quiche ou brega. É considerada a principal consumidora dos produtos gerados através da horrorosa apropriação cultural. O argumento mais comum contra o brega gira em torno da apropriação de fazeres culturais para transformá-los em bens de consumo sem responsabilidade, tanto intelectual quanto material, com a origem de tal conhecimento. Daí, pensando que a resposta talvez estivesse com nossos ancestrais, resolvemos tentar entender a palavra tradição. Costume transmitido de geração a geração, as tradições de uma região. Transmissão de doutrinas, de lendas, de costumes, durante longo espaço de tempo, especialmente pela palavra. A tradição é o laço do passado com o presente. Estaria esse laço sendo apenas tensionado para o lado do explorador? Estaria a cultura popular sendo esmagada pela mineração avarenta e incessante da indústria cultural? Não se laça um boi que tem dono, quando o dono do boi é o Paxangô. A saudação que é o Baniché Caô.
Se tem palha, tem buzo, tem axé. Tem mochê, tem machado, tem pilão. Um pouquinho de pó com ataré. A Lubasa é quem dá confirmação. Chame Exu pra receber o Egé e abra um xirê. Nos parece que existem inúmeros perigos em todos os discursos que levantamos. Se pensarmos, por exemplo, o processo de urbanização passado pelo samba-chula, que o generalizou na capital baiana como samba de roda, que para a tradição já seria algo mais próximo da brincadeira de despojamento do samba-corrida, até ser apropriado pelo Exalta Samba, que possui uma orquestração principal do grupo muito similar à dos sambas tradicionais, que inspirou Parangolé, Pagodarte e outros artistas a criarem uma música mais contextualizada em seus espaços, que os antigos sambas haviam perpassado, o que os levou a serem influenciados pelos sagrados ritmos do candomblé, que por fim gerou uma nova música, uma nova coesão popular, uma nova cultura nas terras soteropolitanas chamadas de pagode baiano. Temos aqui um exemplo vívido e real da fluidez da cultura através dos espaços e dos indivíduos, capaz de ressignificar seus hábitos e crenças em nível comunitário, coletivo, social, popular. O problema costuma aparecer quando esse movimento é visto apenas como uma jogada mercadológica. O material movimentado pela nova cultura popular não se preocupa em dar manutenção às suas raízes, e então, esses novos frutos acabam recebendo seus estigmas de baixa qualidade, ausência de valor intelectual, ausência de valor político, entre outros juízos de valor que põem essa face da cultura popular no comum entendimento por cultura de massa. É curioso como essa valoração ou até segregação é muito similar ao processo sofrido pela cultura popular pela chamada cultura erudita. Se pensarmos o termo erudito, temos por definição aquele que tem um excesso de cultura e de conhecimento, geralmente conseguidos através da leitura. Fica claro que existe um auto-enaltecimento natural desta cultura. Palavras como excesso ou a generalização de sua obtenção através de um meio ainda não tão acessível quanto a leitura, para além da dicotomia entre erudito, escrito e popular, oral, sempre sustentou o juízo de valor que a separou por décadas como algo bom, algo ruim. Quanto à cultura popular e à cultura de massa, o mesmo fenômeno ocorre através da tradição. O que é tradicional é bom e respeitoso, o que é influenciado não tradicional e inovador é desrespeitoso, pouco valoroso, não engajado. É nessa percepção, melhor ilustrada pela teoria da transdisciplinaridade, que a cultura erudita pode ser percebida tão valorosa quanto a cultura popular, e que podemos perceber também que o que é tido como cultura de massa é tão popular quanto qualquer cultura popular previamente concebida, quando trazemos à tona o que realmente importa, a relação com a tradição. Depois de pincelada, essa obra quase dadaísta de pensamentos acerca dos embates que o entendimento da cultura impõe sobre seu povo, seus agentes diretos e indiretos, sobre sua riqueza material e imaterial, é que podemos nos questionar. Estaria assim tão cristalizada sob o alicerce da tradição o que chamamos de cultura popular, ou as definições flutuantes e fluidas das palavras que a conceituam podem nos mostrar convivências mais próximas, tanto da tradição quanto da novidade? Formas melhores de compreender e coexistir. Agora, apenas nós não conseguiríamos chegar a uma conclusão definitiva, mas seria muito curioso saber o que é que esse povo pensa.